Salve, salve família vascaína, estamos de volta para a segunda edição do Vascão Notícias, trazendo as principais informações desta segunda-feira. Se inscreva no canal, ative o sininho e confira comigo os destaques desta edição. Técnico do Vasco e jornalista fazem críticas ao uso do árbitro de vídeo. Capitão Castan ainda não foi driblado nos jogos do Campeonato Brasileiro. E os reforços para o Cruz Maltino enfrentar o Botafogo nesta quarta-feira. Preciso da sua ajuda para bater a meta de 2.000 likes. Deixa o like aí no vídeo. Tá no ar o Vascão Notícias, segunda edição. Bom, galera, um assunto recorrente em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, e não só nos jogos do Vasco, é o árbitro de vídeo. Eu quero a sua opinião sobre o VAR nos comentários, se você é a favor, se é contra, se há alguma perseguição contra o Vasco ou se é geral. Vamos ouvir as opiniões do técnico Thiago Kozlowski e do jornalista Wellington Campos. Em certos momentos do jogo, quem está apitando o jogo é o árbitro de vídeo. Então o árbitro, eu vou dar um exemplo para você aqui no jogo contra o Atlético Paranaense. Nós fizemos um gol num contra-ataque, né? O gol do Ribamar, que vocês vão lembrar, né? E o juiz deu o gol, o Bandeira deu o gol, o quarto árbitro deu o gol, e o árbitro de vídeo chamou o árbitro para anular o gol numa possível falta, que era uma falta interpretativa do Bruno Gomes em cima do meia do Atlético Paranaense. O árbitro estava em cima do lance. Esse lance é do árbitro do campo. Se ele entendeu que isso não é falta, ele tem a total autoridade. A minha opinião, eu odeio esse negócio de árbitro de vídeo, eu não gosto, ele está sendo mal usado, eu concordo plenamente com o Thiago que os árbitros estão deixando de apitar, eles estão deixando lances que são deles de interpretação de marcar para ouvir o árbitro de vídeo, então eu acho que isso aí está atrapalhando o futebol. E vou te dizer mais, você assiste um jogo da Série A, ele é tenso. Você assiste um jogo da Série B, ele é emocionante, porque ali o árbitro é que decide no campo. Agora, na Série A, eu vou ter que esperar toda hora, qualquer tipo de lance, será que vai revisar? Será que está certinho? Será que não está? Então eu não gosto. Com as notas para as atuações dos jogadores contra o Coritiba, o top 5 do ranking craque do ano 2020 segue da mesma forma. Cano em primeiro com média 7.7, Benítez e Ricardo em segundo com 7,6, André em quarto com 7,3 e Leandro Castan em quinto com 7,2. Na Liga Vascão Notícias no Cartola, o Mineiro vai se distanciando dos líderes e o Maluf FC está em crise. O líder é Felipe Souza, com 764 pontos. Ele é seguido por Rogério Assis, Mozair Almeida, Hermione Santos e Irã Assis. Entre outros jogadores, daqui a pouquinho eu trago para você, o capitão Castan está de volta à equipe para a partida contra o Botafogo. Nas redes sociais, Castan classificou a semana como a mais importante do ano até aqui. Segundo o site de estatística SofaScore, Castan está entre os 3 zagueiros que ainda não sofreram dribles no Brasileirão. No caso do capitão do Vasco, foram 6 partidas sem ser driblado. Também em 6 jogos, o companheiro titular de zaga, Ricardo Graça, sofreu apenas 2 dribles. Para o jogo desta quinta-feira, o árbitro escalado é Rafael Claus. Ele será auxiliado por Neuza Bach e Alex Ribeiro. Lembrando que nesta fase da Copa do Brasil, ainda não há utilização do árbitro de vídeo. A assessoria do Vasco informa que a partida desta quarta-feira do time Sub-20 pelo Campeonato Carioca será transmitida ao vivo pela Vasco TV. O jogo começa às 10 da manhã. Atualização rápida, desfalques e reforços para a decisão desta quarta-feira contra o Botafogo, na tela. O capitão Castan e o meia Benítez estão de volta ao time após serem poupados contra o Coritiba. O volante Andrei e o atacante Vinícius estão em tratamento intensivo e devem ser relacionados. Juninho está bem fisicamente, mas depende ainda da recuperação de uma infecção dentária. O zagueiro Ricardo Graça e o meio-campista Carlinhos também estão em tratamento intensivo e serão reavaliados nesta terça-feira.
Bruno Gomes, que saiu machucado contra o Coritiba, deve desfalcar a equipe. É verdade que o Miranda vem bem, uma boa sequência. O Marcelo Alves, apesar de alguns erros, vai mostrando ser uma opção para o Campeonato Brasileiro, mas não temos dúvidas, né? Pelo menos eu não tenho, que Ricardo Graça e Leandro Castan, a dupla de zaga titular, faz muita falta. Não é só pela questão técnica, né? Ricardo, zagueiro de seleção brasileira de base, o Castan, campeão de tudo, jogador de Europa, mas também pela liderança, principalmente do Castan. Ele motiva os companheiros, né? Ele coloca moral contra os adversários, né? Coloca presença em campo, intimida o adversário, né? Ele sabe conversar com o juiz da maneira certa. No jogo contra o Botafogo, vou ser repetitivo, de novo, cuidado com o Matheus Babi, não pode bobear na bola aérea com o jogador, sempre antecipar as jogadas, atrapalhar bastante, né? Os laterais têm que ficar muito espertos para não deixar ninguém cruzar a bola com liberdade, fica mais fácil de achar o Babi na área. O Calu tá cada vez mais ambientado nesse time do Botafogo, então cuidado com ele também. Eu acho que são duas peças importantes que a gente tem que ficar de olho aberto. Torcer pro Gatito não estar em uma noite inspirada, porque o que tá pegando o goleiro do Botafogo ultimamente não é brincadeira. Galera do bolão, jogo da Copa do Brasil não tem bolão. Publiquei hoje, tá aí na guia comunidade, tá a pontuação parcial após Vasco e Coritiba. Tá lá, o líder continua sendo o Júlio César. Parabéns, Júlio. Vamos ver até quando segura essa liderança. Você quiser ser membro do canal, consulte aí no botão Seja Membro. Tem 4 planos, cada um com seu benefício para você desbloquear. Comentário do Davi Arthur. Pikachu está há muito tempo sendo um a menos. Bruno César nunca voltou a ser o Bruno César que um dia jogou bola. E o outro que já tem bastante tempo que não joga é o Thales Magno. Com esses jogadores, o Vasco não chega a lugar nenhum. O Ribamar, eu não vou nem falar. Participação do Lourenço Souza. Os piores em campo, Bruno César, lento demais. Bruno Gomes tem que soltar a bola. Pikachu tem que levar um banco. Ribamar não tem jeito. Time grande como o Vasco, jogando como time pequeno. Retrancado, que vergonha. E aí o comentário do Sérgio Francisco. Não quero ser pessimista, mas se insistir com o Pikachu na direita e o Bastos no meio, seremos eliminados. Guardem esse comentário e depois vocês me falem. Errado não tá, né? Para conferir a primeira edição de hoje, falando sobre o Pikachu, falando também sobre as polêmicas do VAR, vou deixar o card aparecendo no canto superior da sua tela, só clicar e assistir. Quem é Vasco, deixa o like, quem é muito Vasco, se inscreve no canal. Te vejo nessa terça-feira para mais informações aqui no Vascão Notícias. Até lá!